Pessoal, meu nome é Edson, sou professor de filosofia e essa aula que eu preparei para vocês hoje é uma aula para quem está tendo pela primeira vez o contato com a filosofia. É uma aula realmente para o aluno do ensino médio. Então, antes de começar a aula, eu queria ter uma conversinha com vocês das coisas que eu ouço, assim, das observações que eu ouço na faculdade, nas palestras que eu assisto, num curso que eu fiz em Curitiba, sobre algumas observações que os professores fazem a respeito de vocês, alunos do ensino médio. Até eu fiquei um pouco espantado com isso. As observações são as seguintes: que o aluno do ensino médio está disperso, não tem interesse por nada. Eles só querem saber daquele seu mundinho. Quando se fala em filosofia, então, aí se agrava mais ainda. Pensando sobre isso, sobre essas coisas, eu comecei a imaginar a posição do aluno do ensino médio e me colocar no lugar deles. E a partir desse momento, então, eu comecei a pensar que tipo de aula eu gostaria de ter, eu estando lá no lugar do aluno do ensino médio, como se fosse a primeira aula de filosofia. E a partir desse ponto, então, eu preparei essa aula e espero que ela dê uma contribuição, uma boa contribuição para vocês entenderem um pouco, então, o significado da filosofia. E pensando nisso, eu cheguei à conclusão de, antes de falar de filosofia, nós temos que citar um momento histórico, para que vocês então contextualizem o momento histórico com a filosofia e a filosofia com o momento histórico. Para isso eu preparei um vídeo e escolhi o momento histórico que eu escolhi do Brasil, e na minha opinião foi um dos mais importantes, que é a ditadura militar. Então nós vamos ver esse vídeo e depois então a gente vai começar a falar um pouco de filosofia. Pode colocar. Então, como vocês viram no vídeo as músicas críticas, não sei se vocês perceberam, mas mesmo depois da ditadura continuaram as mesmas pessoas no poder. E até hoje eles estão aí. É claro que nós vamos ficar aqui falando desse momento histórico, que não é a intenção da aula, isso foi só para vocês se localizarem no momento histórico. Pode passar. É uma ditadura militar, pode passar aqui. Alguns pontos que foram, algumas medidas dessa ditadura militar. Pode passar. E as consequências dessas medidas para a educação. Pode parar aí. Então, todas as disciplinas que trabalhavam a parte humana do indivíduo foram proibidas no ensino brasileiro. Filosofia, sociologia, artes, e parece que até história e geografia. E essas disciplinas que são responsáveis pelo desenvolvimento cultural do homem e da sociedade onde ele está inserido. Então ficou o que para os brasileiros? Apenas o tecnicismo. Preparar o aluno para o mercado de trabalho. Pode passar com a avançar. Em 1985, então, teve essas eleições indiretas para presidente. E entre os anos de 1980 e 1990, o ensino de filosofia foi retomado assim de uma forma bem timidamente, ainda para uma classe elitista, onde a classe inferior não tinha acesso, e essa classe subalterna era considerada pela classe dominante como senso comum. Pode passar agora. Então, o que seria o senso comum? Aquelas pessoas que tinham uma visão de mundo ocasional e desagregada, que é a característica da classe subalterna antes da formação da consciência. Como vocês viram ali naquele vídeo ali, o burrinho lá
e simboliza bem a visão que a classe dominante tinha do povo brasileiro. Além da figura do burrinho, ainda com viseiras, para não ver além da realidade aparente, né? Pode passar. Então, o que era passado para o povo brasileiro era apenas a ideologia do militarismo. O que é a ideologia, então? São convicções religiosas e políticas. São as ideias prontas que eram passadas para o povo brasileiro para que eles ficassem alienados somente a essas ideias. Pode passar mais. Alienação, então, tem uma definição de alienação que vocês podem ver, que é o estado do indivíduo que não mais se pertence, não detém o controle de si mesmo e se priva dos seus direitos fundamentais, passando a ser considerado uma coisa. Então, como eles viam o povo brasileiro? Apenas como um número. Nós podemos imaginar como uma peça na linha de produção, que a qualquer momento poderia ser substituído. Pode passar aqui. Então, o que seria necessário, então, para uma reforma intelectual e moral e a elevação cultural das massas, que seria essa classe subalterna? Aí está o ponto, a volta das disciplinas de humanidades no ensino para a construção de um pensamento crítico, autônomo e responsável, que é o tema central dessa aula. Pode passar mais. Então, aí vem a pergunta, né? Como construir, então, um pensamento crítico, autônomo, responsável e livre? Quais os caminhos? Aí, então, começa a filosofia em si. Eu peguei esses... Pode voltar um pouquinho? Pode voltar. Eu peguei 2 pensadores para explicar, então, para vocês o que vem a ser a filosofia, qual o objetivo da filosofia. E um dos objetivos da filosofia é realmente isso, para que o aluno tenha condições, o jovem, o discípulo, tenha condições de formar esse pensamento. Então ele tem que entrar em contato com a filosofia para que ele tenha condições de formar esse pensamento crítico, autônomo, responsável e, o mais importante de tudo, livre. Então peguei Sócrates aí, a maiêutica, e essa frase, conhece-te a ti mesmo, né? Que essa frase não é de Sócrates. Essa frase estava inscrita no templo de Apolo, na cidade de Delfos. E tem até uma historinha que eu vou contar como ilustração, é um pouco mística, que Querofonte, que era amigo de Sócrates, saiu de Atenas e foi até Delfos, onde ficava o templo de Apolo, e no templo de Apolo havia um oráculo, que era um lugar sagrado, onde habitavam os deuses. Então Querofonte, quando chegou lá em Delfos, ele foi visitar esse oráculo e viu essa inscrição: conhece-te a ti mesmo, na entrada do templo.